Quando a gente pensa em direito, o que vem à cabeça? Quase sempre são imagens de regras, tribunais, talvez até punições, né? Mas e se a verdadeira essência do direito não estivesse nos códigos, mas sim na qualidade das nossas próprias relações humanas? Pois é. E se o direito fosse, na verdade, a medida da nossa humanidade? Um tipo de termômetro da harmonia ou da falta dela nas nossas interações diárias? É exatamente essa pergunta que a gente vai explorar hoje. E a resposta, olha só, não vem de um jurista famoso, mas de uma fonte muito mais poética. Essa resposta vem da mente de um poeta do século XIV, ninguém menos que Dante Alighieri. Isso mesmo, o autor da Divina Comédia. Ele nos deu uma das definições mais profundas e, olha, duradouras, sobre o que é de fato a natureza do direito. Então, vamos mergulhar nisso. Vamos descobrir como a sensibilidade de um poeta conseguiu capturar uma verdade sobre o direito que, na época, muitos juristas simplesmente não perceberam. É uma intuição que, como a gente vai ver, continua sendo surpreendentemente relevante até hoje. Bom, tudo começa com esta frase aqui em latim, do próprio Dante. Jus est realis ac personalis hominis ad hominem proportio. Parece complicado, eu sei, mas é uma formulação tão limpa, tão poderosa, que a visão dele inteira está aí dentro. Vamos desvendar isso juntos. Vamos pegar a primeira parte da tradução. O direito é uma proporção real e pessoal de homem para homem. Cada palavrinha aqui foi escolhida com uma precisão que é, nossa, incrível. Veja bem, ele não fala que é só uma relação, ele diz que é uma proporção. Agora sim, vamos desconstruir essa ideia poderosa para a gente entender toda a profundidade que ela carrega. A palavra-chave aqui é proportion. Para Dante, o direito não é uma força externa que vem para controlar a gente. Não. É a busca por harmonia, por um equilíbrio justo nas relações. E a medida desse equilíbrio é o próprio ser humano. E isso já nos leva a um contraste fundamental. Sabe, enquanto muitos juristas da época viam o direito como algo externo, quase uma coerção para manter a ordem, Dante via como algo intrínseco. Para ele, o direito nasce da própria natureza das relações humanas quando elas estão bem ordenadas. A precisão de Dante aqui é impressionante. Ele define essa proporção como pessoal, porque o direito sempre envolve pessoas, de um lado e de outro. E também como real, que vem do latim res, ou seja, coisa, porque ele reconhece que nossas relações muitas vezes giram em torno de objetos, de bens. Certo. Agora vamos juntar essas peças e ver qual é o impacto dessa tal proporção humana na sociedade como um todo. E aqui está o arremate genial da definição de Dante. Essa proporção humana, quando ela é preservada, quando é respeitada, ela mantém a sociedade saudável, coesa. Mas quando essa harmonia se corrompe, quando as relações se tornam desproporcionais, injustas, toda a sociedade se corrompe junto. Então, o ponto crucial é este. O direito não é um remédio amargo que a gente precisa tomar para evitar o caos. Na visão de Dante, ele é como se fosse o sistema circulatório de uma sociedade saudável. É algo interno, orgânico e absolutamente vital. Mas de onde veio uma ideia tão profunda como essa? Dante não a criou do nada. Na verdade, ele estava em um diálogo constante com uma longa e rica tradição de pensamento. A definição dele, na verdade, se inspirava em toda uma tradição de pensamento clássico. Ele estava conectado a uma linhagem de ideias que via a natureza humana como o verdadeiro fundamento da ordem social. E essa tradição incluía, por exemplo, a filosofia de Aristóteles, com as ideias dele sobre proporção e justiça, a sabedoria prática da jurisprudência romana e, principalmente, os ensinamentos do grande orador e político romano Cícero. Essa citação de Cícero ilustra essa conexão de um jeito perfeito. A natureza do direito deve ser buscada na natureza do homem. Dante basicamente pegou essa semente clássica e a fez florescer na sua definição poética e poderosa. Isso nos leva à parte mais surpreendente de todas. Como é que uma ideia lá do século XIV pode ser tão relevante para a gente hoje? É impressionante ver como as ideias de Dante são descritas como modernas. Mesmo tendo sido escritas há mais de 700 anos, a definição dele soa incrivelmente atual, não soa? A visão de Dante, que coloca o ser humano no centro de tudo, é a semente do que hoje a gente chama de humanização do direito. E a ênfase que ele dá nas relações justas que sustentam a comunidade é a base da socialização do direito. Ele basicamente antecipou conceitos que são chave no pensamento jurídico moderno.
700 anos depois, a definição de um poeta ainda nos desafia a enxergar o direito de uma forma mais humana, mais fundamental para a saúde da nossa sociedade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a gente olhar para os nossos sistemas legais hoje, será que eles ainda refletem essa busca por uma proporção que seja justa e humana? Ou será que em algum ponto do caminho a gente acabou perdendo de vista essa intuição genial do poeta? Fica aí a reflexão.